Olá! Dando início à nossa live de hoje. Aqui é seu... Abaixo aqui? Por favor. As pessoas estão tudo na minha cara. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dor. Obrigada pela presença de vocês. Vamos aguardar um pouquinho o povo ir chegando. Vou conversar um pouquinho sobre o que me incentivou a fazer essa live. Eu estou trabalhando aqui na clínica, já tem 15 anos a clínica, e eu escuto muito. Já fiz fisioterapia, mas não adiantou. Eu já fiz fisioterapia, mas não adiantou. Eu tenho muita dor. Eu tenho muita dor. A dor anda, a dor vai daqui, a dor vai pra lá. E eu sempre fiquei incomodada com isso, porque eu tenho certeza que a fisioterapia funciona. E eu uso muito em mim. Às vezes eu também protelo, eu também deixo a dor aumentar, eu também deixo a dor ficar mais intensa, igual todo mundo. Mas quando eu me proponho a fazer o tratamento, eu faço o tratamento e em seguida dá resultado. E aí eu comecei a me questionar, será que dá resultado? Será que eu quero que dê resultado? Mas enfim, nesses meus questionamentos eu comecei um pouco mais a fundo e comecei a pesquisar, e comecei a ler, estudar bastante para saber se eu estava querendo que desse certo ou se realmente estava dando certo. Se para mim dava certo, por que para mim dava certo? Por que dava certo tão rápido? Então fui percebendo que quanto mais nós nos conhecemos e quanto mais nós conhecemos com quem estamos lidando, mais fácil fica. E o resultado vem mais rápido e satisfaz mais. Porque às vezes tu até tem resultado, mas aquele resultado não te satisfaz. Às vezes não é tudo que tu esperava. E nós precisamos entender por que não é tudo que nós esperamos. Por que chegamos até a metade do caminho? Por que não chegamos no final sem dor totalmente? E comecei a aplicar nos meus pacientes, nos meus alunos, essa maneira, tentar fazer com que eles entendessem isso também. E deu certo com muita gente que entendeu a proposta, deu certo. E com quem não entendeu a proposta, é lógico, não deu certo. Ou às vezes prefere, porque algumas pessoas preferem usar medicamento e acreditam mais no medicamento. Eu prefiro usar menos medicamento e ter um tratamento mais conservador. E depois, quando eu fui mais a fundo, eu vi que eu estava no caminho, eu acredito nesse caminho. Cada vez eu me firmo mais nessa ideia de que nós precisamos fazer cada vez mais o tratamento conservador, tratamento preventivo, do que precisar uma intervenção cirúrgica, um tratamento mais invasivo. Então, se vocês ainda não me conhecem, eu acho que todos que estão aqui me conhecem. Eu sou a Marta Selegar, sou fisioterapeuta e tô no meu canal profissional, Doutora Marta Selegar. Eu tenho um canal no YouTube onde eu dou dicas, também Doutora Marta Selegar. Se você não conhece, entra lá no YouTube, Doutora Marta Selegar, se inscreva, deixe seu like, um comentário, um questionamento, uma dúvida, que eu vou responder. No Facebook também, Doutora Marta Selegar, também pode deixar seu comentário, um questionamento, uma dúvida, que assim que possível já consigo entrar em contato e responder. Agora nós, nessa semana, estamos lançando o nosso site, o site
onde tem informação, também tem os serviços que eu ofereço e os serviços que a minha clínica oferece, assim como os meus colaboradores, as minhas colaboradoras, Tatiana, Joyce e Elisa, a Nutri, a esteticista e a minha fisioterapeuta, todas minhas amigas e todas muito competentes. Então, se você tiver um tempinho, dá uma olhadinha. E ele ficou bem prático, fácil de acessar e pode fazer o agendamento direto pelo site. Ficou bem interessante. Mas então vamos lá, vamos no nosso assunto. Dor. A dor há muito tempo vem sido tratada como sintoma. A dor é um sintoma que refere alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser observada. E a intensidade da dor, muitas vezes, referia o estado do tecido, daquele local onde a dor surgia. Hoje já se percebe que não é só isso. Então, que a dor ela está sendo mais estudada, mais a fundo, e já se viu que tem N fatores que interferem na dor, que associados podem modulá-la, e isso está sendo aos poucos modificado, esse conceito de dor, né? Porque nada é muito simples. Todas as mudanças, elas demoram um tempo até que ocorrem, até que se solidificam, né? Então, a dor, como vinha sendo tratada como sintoma, hoje eu já tenho um olhar um pouquinho mais atento a ela, até já sendo classificada como patologia mesmo. Mas isso, às vezes, é uma faca de dois gumes, né? Quando a gente classifica a dor como uma doença, tu entende aquela pessoa que está passando pelo processo, porque a pessoa que está passando pelo processo doloroso, muitas vezes ela não é compreendida, e isso gera uma série de efeitos cascata que vai piorando a situação dela com o ao redor dela. Piora a relação familiar, piora a relação no trabalho, piora a relação dela com ela mesma, porque uma pessoa que tem dor o tempo inteiro, ela vai perdendo a vontade de qualquer coisa, ela vai perdendo a autoestima, ela vai perdendo a paciência, ela vai perdendo os amigos, ela vai perdendo as pessoas, porque acaba que ela fica queixosa, não percebe. E as pessoas que estão do lado não têm paciência muitas vezes de ouvir a mesma coisa o tempo inteiro. Então elas vão saindo e deixando aquela pessoa mais sozinha, e muitas vezes aquela pessoa não sabe pedir ajuda, ou não achou uma pessoa adequada para pedir ajuda, que talvez não pudesse ajudar, talvez até que eles quisesse ajudar, mas não conseguisse ajudar. Mas hoje, com todos esses estudos, então já estamos pensando na dor como uma patologia. O que isso poderia acarretar de negativo seria, então, da pessoa piorar, achando que ela, então, está com uma doença, porque as pessoas, às vezes, são muito suscetíveis a esses rótulos, e às vezes pioram. Então, é muito delicado de se falar em dor como patologia hoje em dia. Temos que ter cuidado com isso. Então, já que o início era a dor, o caminho da dor, a dor é um sinal que precisamos prestar atenção. A gente sente na periferia do corpo algum estímulo,
aquele estímulo percorre o nervo, percorre a medula, chega até o cérebro, lá no cérebro então tem a resposta. Então a dor é uma resposta a um estímulo dado, seja ele qual for, e o cérebro vai interpretar. Esses estudos começaram por aí. Como que o cérebro interpreta isso? O cérebro precisa de alguns fatores para fazer essa avaliação. Essa avaliação é feita com alguns fatores psicológicos, sociais e biológicos, né, da genética de cada um. Então, a pessoa que não tem um amparo da família, que ela é sozinha, ela se sente sozinha, ela é depressiva, vocês acham que ela vai sentir mais dor? A pessoa que já tem um histórico, a família toda teve histórico de dor na coluna. Minha mãe teve dor na coluna, não pôde trabalhar, minha tia também não, o tio também não. Será que isso interfere? Será que isso vai interferir na modulação da dor dessa pessoa que cresceu ouvindo isso, que passou uma vida ouvindo isso, que a dor incapacita, que a dor não deixa tu fazer as tuas atividades que tu gosta, não deixa tu trabalhar, não deixa tu te relacionar com a família, com amigos? Porque vai chegando nesse ponto, as pessoas vão chegando num ponto onde não conseguem mais realizar as atividades que elas mais gostam, que são as primeiras que acabam deixando de realizar, porque as outras são obrigação, e aí as obrigações têm que continuar, e aí continua fazendo as obrigações e fazendo do jeito que sabe, do jeito que consegue, cada um aprendeu de um jeito e vai fazendo. E ninguém ensina para essa pessoa que ela tem que mudar o jeito de fazer, e muitas vezes ela não precisa parar de fazer, ela pode só mudar o jeito de fazer. E o que sempre foi dito é que quando tu tem dor, para e não faz mais aquilo. E muitas vezes, ainda hoje, as pessoas consultam um profissional e o profissional diz: tu não pode mais fazer isso, tu não pode mais agachar, tu não pode mais subir escada, tu não pode mais... Escuta isso hoje em dia, pleno século XXI, as pessoas ainda estão escutando isso, porque ela tem dor, ela não pode mais fazer. Eu não digo que possa fazer tudo. Cada caso é um caso e a gente precisa interpretar e avaliar cada caso. Mas o que na maioria das vezes, existe sempre uma maneira diferente de fazer. Existe sempre um jeito. E qual seria esse jeito? Primeira coisa, tem que saber o que provoca aquela dor. O que desencadeia, qual é o gatilho daquela dor. E muitas vezes, quando os pacientes chegam para a gente avaliar, eles chegam e eles dizem: eu tenho uma dor. Tá, mas que dor? Aonde? Como que ela é? Não, eu tenho uma dor, é forte, incomoda, não consigo fazer nada. Tá, mas onde começa? Ah, não sei. Quanto tempo tu tem essa dor? Ah, eu sei lá, um monte de tempo. Então, assim, isso é importante porque a pessoa que está avaliando, ela precisa saber esses detalhes para conseguir traçar uma estratégia de tratamento. Então, se a pessoa vem numa correria, chegando na hora que já tem que ir embora, que não pode demorar, que não sei o que não tem horário, que não adianta. Aquela hora da avaliação, uma hora que tu precisa parar e observar, porque muitas vezes o jeito que a pessoa se comporta não é nem o que ela fala, o jeito que ela se comporta é que vai dizer se aquilo que tu tá perguntando procede ou não. Às vezes a pessoa não sabe te responder, mas com o corpo ela te responde. E isso é muito importante da gente observar, pra gente conseguir traçar a estratégia certa. Porque uma vez tu pegando o caminho errado, tu vai errado até o fim. Até que tu vai chegar no fim, não deu certo, daí volta tudo de novo para fazer. Enquanto se tu demorar um pouquinho para iniciar, e aí tu consegue achar o caminho certo. Mas isso não depende só do profissional. Negativo, não é só do profissional. O paciente precisa muito ajudar.
O paciente precisa contar o que acontece, como que é o dia a dia. E muitas vezes o paciente não consegue descrever o seu dia a dia. Não consegue dizer porque, eu trabalhei. Tá, mas o que tu fez? Tu abaixou, tu levantou? Como é que é teu trabalho? Eu faço assim, carrego peso. Tá, mas um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, muitas vezes o paciente ele não sabe, ele não presta atenção, ele faz tão no automático que ele não consegue te descrever. Se ele não consegue te descrever, é porque ele não presta atenção na maneira que ele está fazendo. Se ele não presta atenção no como ele está fazendo, é porque ele está se machucando, provavelmente. Ele mesmo está se machucando. Então, essa consciência que eu gostaria muito de despertar em muitas pessoas, justamente para as pessoas conseguirem perceber onde que elas estão desencadeando a sua dor. Na maioria das vezes somos nós mesmos que estamos desencadeando essa dor. E nós temos que abraçar essa responsabilidade para conseguir ir em frente. Porque se nós não assumirmos a responsabilidade do nosso corpo, quem vai assumir? Então, hoje em dia já se fala muito em alimentação saudável, já se fala em exercício físico, mas não se fala em autoconhecimento. Não se fala em perceber a maneira que estamos fazendo. Mas eu caminhei assim minha vida inteira, minha mãe caminha assim, não sei o que, e aí é assim que vai e pronto. É por isso que tem dor, é porque tu não te corrige. É porque tu não consegue perceber que aquilo está sendo feito da maneira inadequada. Então, sempre que nós conseguirmos nos observar, nós vamos identificar alguma coisa, ou que está sendo feito certo, ou que não está sendo feito certo. Agora, se por um acaso eu não sei a maneira certa, o que adianta eu me observar? Que maneira que eu vou saber, como é que eu vou saber que se isso é certo, se isso é errado? Então, algumas vezes nós encontramos pessoas para nos ajudar nisso. Encontramos pessoas que nos auxiliam. Não necessariamente eu preciso fazer um tratamento com alguém para a pessoa me ensinar. Às vezes a gente aprende em casa. Todo mundo deve ter ouvido da mãe: arruma as costas, senta direito, levanta a cabeça. Todo mundo já escutou isso. Então começa em casa. Começa em casa, onde a gente nunca deu muito ouvido, mas é lá que começa. É lá que a gente ouve as primeiras orientações. Depois que a gente faz tudo errado, que a gente vira adolescente, aí a gente faz de propósito, que a gente não quer fazer como a mãe tá mandando, aí a gente vai se dando conta que doeu, que provocou algum dano e que a gente precisa, quem sabe, retomar. Mas às vezes esse período de dor é longo. Muitas pessoas ficam muito tempo nesse período, ficam muito tempo sofrendo, sem saber que podem melhorar. E nesse período, muitas vezes pode acontecer uma deformidade. O corpo, ele é muito inteligente e ele consegue se regenerar. Ele foi feito para se regenerar. Então, na maioria das vezes, é muito melhor que nós deixemos o corpo se regenerar, que nós demos só a condição dele, para ele se regenerar, para ele mesmo se reconstituir daquela lesão que foi provocada ali nele. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não sei? Aonde que eu vou aprender isso? Então, a minha proposta é essa. A minha proposta é essa orientação de dicas, de orientações, justamente para a pessoa que não está fazendo tratamento, mas que ela tem uma dorzinha, mas que ela não vai lá no médico e depois ir lá na fisioterapia, que por sinal ela pode ir direto na fisioterapia, ela não precisa ir direto no médico, ela pode ir na fisioterapia e fazer a fisioterapia. A menos que ela esteja fazendo por convênio, e o convênio exige que vá no médico primeiro. Mas se ela tem uma dor, ela pode, ao invés de ficar em casa, passando uma pomada, ou tomando relaxante muscular, procurar um fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai saber o que fazer. O fisioterapeuta vai poder avaliar. E se por um acaso aquilo não for da alçada dele, ele vai encaminhar para o médico.
Ele não vai fazer um procedimento que o médico teria que fazer. Jamais. O fisioterapeuta vai mandar para o médico, ele vai fazer só o que é da alçada dele. Então, o tratamento que deve ser proposto para um paciente é aquele tratamento que vai ajudar o corpo a se restaurar. Então, dar condições para o corpo conseguir fazer a regeneração do tecido que foi lesionado. Às vezes é com repouso, às vezes é com alongamento, às vezes é com anti-inflamatório, às vezes precisa de analgésico para ajudar porque está intensa a dor. Então tem tem muita maneira de tratar. Justamente numa clínica de fisioterapia se faz todos esses tratamentos. Na clínica de fisioterapia, nós trabalhamos com eletroterapia, que trabalha analgesia e trabalha restauração de tecido, trabalha tratamento anti-inflamatório. Isso é feito com aparelho, com eletroterapia, que a gente chama. Nós temos outros recursos como bandagem neuromuscular, que ajuda na recuperação, proporcionando um movimento adequado, proporcionando estabilidade na articulação, que muitas vezes é o que fica provocando uma dor em cima da outra, porque muitas vezes quando tem uma articulação que está com edema, inchada, ela não tem mais estabilidade como teria se não tivesse com edema. Ela pode não ter nada rompido, ela machucou, mas não chegou a romper nada, mas deu edema, ficou inchado. Esse edema dificulta do organismo entender a situação dele, a posição dele, e aí dificulta a estabilização daquela articulação. E aí pode provocar novos deslizamentos um em cima do outro e aquilo fica mantendo aquele edema ali, não fica bom. Então, assim, essas orientações, o que eu posso botar, se eu posso pôr quente, se eu posso pôr frio, o que eu devo fazer. Essas orientações, muitas vezes, é dada na clínica de fisioterapia. O fisioterapeuta vai orientar o paciente para fazer o que fazer em casa. Nessa minha nova proposta, a ideia é dar essas orientações também. Conforme as pessoas forem perguntando, conforme forem surgindo as dúvidas, de dar essa orientação também. Porque não é fácil conviver com dor. A pessoa que tem dor, ela é discriminada, ninguém entende, porque muitas vezes a dor é interna, tipo coluna. Há muitos anos atrás, quem tinha problema de coluna era taxado como vagabundo, porque não queria trabalhar. Então, assim, se a pessoa não está vendo a lesão, ela não acredita. Ainda mais que a pessoa que tem o problema vai ficar reclamando, e quem tiver ao redor não vai entender aquele tipo de dor. Que aí uma hora dói, uma hora não dói, mas recém tu estava fazendo alguma coisa e agora não pode mais fazer, como assim tu não pode fazer? Então é difícil da pessoa entender porque ela não está vendo a lesão, e é muito mais difícil estar na pele de quem tem a dor, porque além de ter a dor, não conseguir se livrar dela, ainda passa pelo preconceito de inventar ou de querer ter a dor. Muitas vezes as pessoas, tu que quer ter essa dor? Então, nem sempre um tecido que dói, ele vai estar lesionado. Às vezes, não tem nada no tecido. Já regenerou, já tá bom, já curou, mas aquele processo não deixa o cérebro entender que aquela dor diminuiu. Ficou por tanto tempo doente que o cérebro, as vias, elas estão confusas, elas não sabem mais. É tipo se nós tivéssemos uma campainha e a campainha tá com um curto-circuito. Às vezes ela toca, às vezes ela não toca e às vezes ela toca sozinha. Então, esse processo de sistema de alerta que a gente tem no corpo
que a dor é o sinalzinho, muitas vezes fica desorganizado, porque a pessoa fica muito tempo naquele processo doloroso. E aí esse tempo que ela fica no processo doloroso descodifica. E aí o sistema tá em curto-circuito. E aí qualquer coisa é motivo para dar o gatilho para desencadear a dor. E aí a pessoa começa a ter dor por nada, por qualquer coisa. E aí vai cada vez ficando mais difícil de conviver, porque esses pacientes, quando chegam na clínica, é mais complicado porque eles não sabem qual dor foi a primeira. E nem quanto tempo eles estão com essa dor. Eles já vivem tanto tempo com a dor que eles já nem sabem mais qual é a dor que começou, quanto tempo, qual que é pior. Então fica complicado quando a gente deixa esse processo cronificar, e aí leva muito tempo, e todo esse tempo que a gente deixa ele crescer, depois a gente passa trabalho para diminuir. E se a pessoa não está apta a se observar, é mais difícil. Porque eu tratando uma pessoa que se observa e sabe como que ela deitou, quanto tempo ela demorou para pegar no sono, que doeu quando ela virou de lado, mas quando ela virou de lado ela não estava bem alinhada, ela se ajeitou, mas se ela não sabe me contar o que aconteceu, é mais difícil de deduzir, vou ter que deduzir o que ela fez, o que aconteceu com ela. Então, quando ela presta atenção e ela chega sabendo contar como que foi, o que doeu, onde doeu, por quanto tempo doeu, se teve que tomar remédio ou não para aliviar a dor, se ela conseguiu esperar e aí a dor aliviou. Esses detalhes fazem muita diferença. E a partir do momento que nós adquirimos essa cultura de começarmos a nos observar, para entendermos como a dor funciona no nosso corpo, aí vai ser mais fácil. Aí vai ser mais fácil para o paciente, vai ser mais fácil para o profissional, porque esses fatores que interferem, eles estão lá dentro da gente o tempo inteiro. E a pessoa, quando ela fica com uma dor crônica, muitas vezes, ela começa a ter esses pensamentos assim, mais negativos, assim, eu já sei, essa dor não vai passar, tô sem dor hoje. Não, mas não vai durar. Não vai durar. Essa dor aqui, hoje ela não veio, mas amanhã já tá aí. E amanhã ela chega mesmo. A pessoa já sai na frente, ela já sai chamando a dor. Mas não é por culpa dela. É porque ela tem isso instalado dentro da cabeça dela e ela fica com isso o tempo inteiro dentro da cabeça dela e é no que ela acredita. Várias coisas na nossa vida nós acreditamos. E se nós fizermos uma avaliação, aquilo que a gente acredita é o que vira realidade na nossa vida. E se nós começarmos a pensar que a dor não vai embora, que a dor... ela não vai embora. Então nós temos que acreditar que a dor vai aliviar e nós temos que saber o que fazer. O que fazer? Primeiro passo é me conhecer. Eu tenho que saber o que interfere na minha dor. Qual é o pensamento que vem na minha cabeça quando eu tenho dor? É mais ou menos por aí a chave. É ali que nós vamos descobrir quem está desencadeando a dor. Porque às vezes tem o problema estrutural, tem hérnia de disco, tem bursite, tem rompimento de tendão, mas tem dor que vem não sei da onde. E na verdade nós sabemos de onde que vem. Vem do lado psicológico. Vem do lado psicológico também, temos dores encadeadas por problemas psicológicos e emocionais. Sim, isso já é comprovado. Então, nós temos que não ter vergonha de... a gente nem precisa contar isso para ninguém. Tu pode te observar, tu pode prestar atenção no que acontece contigo no processo doloroso e não necessariamente precisa sair contando para todo mundo. Agora, se alguém te pergunta... melhorou tua dor, o que tu fez? Eu fiz. Aí tu sugere pra pessoa, a gente não precisa mudar o outro, a gente só pode mudar nós mesmos. Então, primeira coisa é saber como que nós nos comportamos frente à dor, frente ao quadro álgico.
o que nós fazemos? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu quando tenho dor, não sei, eu tomo um remédio, não sei, mas não presta muita atenção. Às vezes tu tem a dor, tu aguenta, tu aguenta, tu aguenta, enquanto isso tu te encolhe, tu te encolhe, tu te encolhe, tu te encolhe, até que tu não aguenta mais, daí tu tem que tomar às vezes 2 ou 3 comprimidos, que aí não tem jeito, porque o negócio tá feio, tem que deitar, e tem que ir no escuro, e tem que ficar um dia sem trabalhar. Então assim, às vezes, para chegar naquele ponto que eu queria que vocês soubessem, assim, ou que vocês refletissem, é que às vezes para chegar naquele ponto tão intenso de dor, nós passamos por vários estágios, só que não prestamos atenção. E esses estágios são importantes para nós conseguirmos trilhar o caminho da dor no nosso corpo, porque no meu corpo é diferente do que no teu. Porque eu tenho algumas situações que interferem que para ti não. E cada pessoa é diferente. E aquele negócio que cada um é de um jeito... É verdade. É assim em qualquer situação. É assim, se vocês forem uma psicóloga, o tratamento é diferente para cada um. Se vocês forem uma estética, o tratamento é diferente para cada um. Por mais que use o mesmo aparelho, às vezes não dá, o outro não dá. Por mais que use o mesmo creme, num dá e no outro não dá. Por mais que tu tome o mesmo remédio, para um dá e para outro não dá. Não é igual. Nós temos, o nosso corpo é diferente, a estrutura a matriz é a mesma, mas muitas vezes interfere porque nós nos alimentamos diferente, porque nós temos reações diferentes frente aos nosso dia a dia, nossas situações do dia a dia. Nós temos problemas diferentes que fazem a gente ter que trilhar caminho A ou B, e isso interfere. Nós temos vida diferente, facilidades ou não diferente um do outro, e isso interfere. Interfere na dor, interfere na tomada de decisão, interfere no relacionamento, interfere. E enquanto nós ficarmos negando, isso vai continuar interferindo e comandando, porque muitas pessoas que têm dor crônica, quem manda na sua vida é a dor. E isso não pode acontecer, isso nós não podemos deixar. A responsabilidade do meu corpo é minha, não da dor. Eu tenho a responsabilidade de descobrir o que está ocasionando, o que está causando essa dor e aí tentar melhorar. E aí procurar ajuda, porque a partir do momento que eu souber o que está desencadeando, eu vou saber quem procurar para ajudar. Esse profissional vai me ajudar, esse profissional vai me ajudar. Então, já se sabe que exercício faz bem para a saúde, que alivia a dor, que produz hormônios, e ótimo. É o caminho que eu gosto de seguir. É o caminho de atividade física, de fazer o organismo funcionar, porque o nosso corpo é igual a uma máquina. E uma máquina que não é ligada, ela pode ser nova, ela não vai funcionar se tu deixar ela muito tempo desligada e na hora que tu for ligar ela não vai funcionar adequadamente. O nosso corpo é a mesma coisa. Enquanto nós somos criança, é muito difícil tu ouvir uma criança reclamar de dor. Então, a criança está o tempo inteiro se movimentando e o corpo dela está o tempo inteiro em funcionamento, alto funcionamento, porque está em crescimento. E depois de uma certa idade, muitas pessoas já na adolescência já começam a parar. E outros na idade adulta e outros na idade um pouco mais avançada. Mas é natural que fique mais difícil, pois nós estamos ficando com os tecidos mais velhos, né? E esse processo de renovação celular já não é mais tão adequado, então nós vamos envelhecendo a cada dia. E isso interfere na realização de atividades físicas. Então, é lógico que fica mais difícil, por isso nós temos que nos prevenir desde cedo. Então, sempre fazer alguma atividade para manter o nosso corpo funcionando. Assim como a respiração, que eu fiz uma série de dicas para respiração, assim como o corpo vai envelhecendo, a gente vai deixando, inclusive, os órgãos trabalhar mais devagar. Porque a gente nem respirar, a gente não respira mais. Quantas vezes tu respira fundo no dia?
Quantas vezes? Isso vai deixando o pulmão mais acomodado, mais acomodado, mais acomodado. Então tem que estimular, vamos estimular. Estimula o teu corpo, estimula o teu pulmão, estimula o teu cardiorrespiratório fazendo uma caminhadinha, trocando o elevador pela escada, trocando o carro pela bicicleta, trocando fazer as suas atividades tudo de carro numa cidade pequena, fazer tudo a pé, estacionar o carro no centro da